Cata Eventos, um podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. Nesse episódio, conversamos com o professor Aguinaldo Cooper sobre as relações entre futebol, ensino e história. No quadro Esse é para Salvar, vocês vão ouvir as professoras Caroline Bauer, Caroline Pacievich e o professor Benito Schmidt sobre o livro que organizaram junto a egressos do Prof. História da URGS. E eu conversei também com o professor Leandro Almeida, lá do Recôncavo Baiano, sobre seu projeto Rodas de História. Para fechar o episódio, o William teve a tarefa nada fácil de organizar a agenda do ensino de História e as notícias importantes da área nesses próximos dias. Eu gostaria de inverter a lógica da narrativa e já registrar nesse início o agradecimento a vocês que têm acompanhado esse podcast e de uma maneira especial aqueles que contribuem com ideias, contatos e notícias. Essa edição contou com o apoio especial da professora Maria Lima, lá da Federal do Mato Grosso do Sul, e do professor Arnaldo Slasta, da Universidade Federal de Pernambuco. Gratidão, gente! O Cata Eventos é uma produção do Laboratório de Pesquisas em Ensino de História, o LAPEIS da UFVJM. Eu sou Rosiane Bechler e quem dá voz comigo a essa ideia é o William Bonetti, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha. Tá na mídia. A Copa do Mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Já que todo mundo sabe que eu sou crente demais, vou entregar aqui que eu me lembro bem dos versos dessa marchinha aí, viu? Na verdade, como boa filha de juiz de futebol, digamos que a cultura das 4 linhas do campo também é parte da minha formação, né? Assim como de tantas outras brasileiras e brasileiros. Fato é que no mês passado, a Copa América começou com polêmica, terminou em derrota e passou, se comparada a outros tempos, de maneira quase despercebida. Então eu fui conversar com quem entende do assunto, porque aqui a regra é clara, viu? E quem tece os comentários com bastante fundamentação é o professor Aguinaldo Cooper, que atua lá na Unesp. A pergunta que não quer calar é: a seleção canarinho agora é só bola fora? Se você me pergunta se a seleção brasileira de futebol hoje é só bola fora, eu responderia: tanto faz. Nós estamos perdendo o vínculo com essa seleção, até porque ela não nos representa. É uma seleção que vem de fora, até porque o futebol se espetacularizou. Mas nem sempre foi assim. Nós não podemos analisar o futebol e a febre futebolística como algo apenas no contexto das Copas do Mundo. Até porque o brasileiro ele tem um vínculo muito maior com o regional do que com o nacional. De qualquer forma, a gente projeta a seleção brasileira nesse contexto de grandes eventos como a Copa do Mundo. E na sua compreensão, professor Aguinaldo, o futebol ainda tem cadeira cativa na sociedade e na escola de hoje? E ainda, como olhar para esse esporte pode contribuir para aprendizagens históricas? O futebol, ele pode contribuir para as aprendizagens históricas? Claro. Ele representa a vida real, por vezes dramático, é misterioso e, na maioria das vezes, é interessantemente alienante. O futebol representa o real. Ele é dramático, ele nos ensina a ganhar, ele nos ensina a perder, ele nos demonstra embates, ele é tempo medido. As próprias torcidas agem como partidos políticos. Na verdade, o futebol está na nossa alma, não apenas da do brasileiro, porque a nossa tendência é querer chutar. O futebol é anárquico, ele pode ser improvisado. De qualquer forma, ele suaviza relações, ele está nas nossas relações.
Ele está presente na música, no cinema, nas telenovelas. Não é de estranhar o desenvolvimento do esporte moderno, não só o futebol, mas também o remo, o turf, na linha de trajetória do capitalismo em sua fase industrial. Racionalização, padronização, cálculo de performance, acompanhando a transição para uma vida de base urbano-industrial, competitiva, racional, marcada pela busca da eficiência. Ela expressa a passagem de uma nova mentalidade, aonde a avaliação do desempenho é fundamental. Você estava saindo do contexto rural para um contexto mais urbano. Tanto que em 1863, 11 clubes e escolas se reúnem, daí nós temos 11 jogadores, para estabelecerem, à época, as 14 regras do futebol. Hoje são 17. Mas o futebol, a partir do momento que cai nas graças populares, ele nos traz novos hábitos culturais. Vocês podem reparar que o futebol está tão vinculado ao processo industrial que nós temos grandes agremiações surgindo em torno disso. Se você pegar, por exemplo, o West Ham, um time da Inglaterra, uma visão siderúrgica, o Arsenal, vinculado a armas, o Manchester United, a ferrovias. Mas esse futebol que surge moderno na Inglaterra, ele vem ao Brasil. Não talvez pelas mãos ou os pés de Charles Miller em São Paulo, Oscar Fox no Rio de Janeiro, o Arthur Lawson lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, ele surge de qualquer forma elitista. Surge elitista, mas ganha o apego popular e passa a ser utilizado, muitas vezes, como controle dos operários do Brasil nas fábricas, até porque vivíamos no início do século passado, nas primeiras décadas do século passado, nós vivíamos embates terríveis entre empresários industriais e sindicatos anarquistas, anarcossindicalistas, comunistas. De qualquer forma, esse futebol que passa a ser abraçado por grandes empresários, até com uma forma de controle sobre o trabalhador, ele acaba também sendo um pouco mais tarde abraçado pelo governo getulista, até com uma forma de criar, como eu já disse, uma ideia de identidade nacional. O futebol se encontra com o brasileiro. O futebol, ele, antes de tudo, está nas nossas relações sociais, até nos nossos espectros sociais. Quando você fala de um corintiano como favelado, de um palmeirense como porco, de um flamenguista como urubu, você está fazendo algumas relações sociais. Ou seja, na verdade, o futebol, ele está até na nossa língua. Ou seja, nós falamos no Brasil futebolês. Se você falar show de bola, ou deu uma bola fora, ou bola para frente, está no nosso dia a dia. O futebol está totalmente relacionado a nossas rotinas. Se ele nasceu elitista e ele se popularizou, talvez hoje ele esteja caminhando novamente para uma elitização, o que é uma judiação. Mas nós devemos lembrar que isso no contexto mundial, porque no contexto do bairro, o futebol ainda expressa muito do que é cada um. É muito interessante nós falarmos do futebol, porque nós podemos aprender com a história do futebol, a realidade da história nacional. Gente, mas dá para sentir a paixão nas palavras do professor Aguinaldo, né? E para quem se interessou sobre o debate, fica a dica do livro Os Segredos da Bola, As Apropriações do Futebol Brasileiro, de autoria dele mesmo. Ainda sobre essa temática, eu quero indicar a dissertação do professor Tariq Abrahim, fruto de uma pesquisa do Prof. História da UERJ, que tem como título Na Cara do Gol, Usos e Potencialidades Pedagógicas da História do Futebol para o Ensino de História. Bom, vocês viram que já adiantei as dicas de leitura aqui, né? É que as fronteiras desses quadros são muito permeáveis, gente. Bora seguir. Esse é para salvar. Ensino de História, Diferenças e Desigualdades,
é um livro que reúne textos sobre pesquisas realizadas no âmbito do Prof. História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A obra foi organizada por Benito Schmidt e pelas Carolines Bauer e Pacievich, todos docentes dessa mesma universidade. E eles contaram um pouco aqui pra gente qual que é a proposta do livro, os temas abordados e os aprendizados sobre o percurso. Vamos ouvir? Olá a todos, a todas, a todes. Eu estou muito feliz em promover o lançamento da coleção Indocências, cujo primeiro volume se chama Ensino de História, Diferenças e Desigualdades. Esse volume foi organizado pela Caroline Pacievich, pela Caroline Silveira Bauer e por mim, Benito Schmidt, e nós somos docentes do Núcleo Rio Grande do Sul, do Prof. História. Essa coleção tem como objetivo divulgar os trabalhos dos nossos mestres e mestras, né, formadas aqui pelo nosso Prof. História, que tem realizado pesquisas incríveis, né, sobre diferentes dimensões do ensino de história. E nós percebemos, né, no âmbito dessas produções, uma ênfase muito significativa em temáticas relacionadas à diferença e à desigualdade no espaço escolar, no ensino de história. Então, esse é o primeiro volume de uma coleção mais ampla, né, que a gente espera que tenha vida longa, e ele se divide basicamente em 3 unidades. A primeira se chama Perspectivas Decoloniais, a segunda, Educação Antirracista, e a terceira, Gênero e Sexualidade, né, com trabalhos muito diversificados, né, e com uma relação muito estreita, né? Tanto com as discussões de caráter pedagógico quanto com a historiografia, trabalhos de excelente qualidade que enfocam, né, essa questão das diferenças e desigualdades de diferentes ângulos, né, a partir de diferentes ângulos, as diferenças e desigualdades de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia. Então, fica aqui o convite para a leitura de vocês e para que esses textos, né, e essa coleção como um todo estimulem o debate. Muito obrigado. O Núcleo URGS do Mestrado Profissional em Ensino de História, mais conhecido como Prof. História, foi criado em 2013 e a primeira turma de ingressantes ocorreu no ano seguinte, em 2014. O Prof. História ele possui uma especificidade frente aos mestrados e doutorados acadêmicos, que é o seu público-alvo, que são professores que atuam na educação básica, privada e pública, e que permite a eles, nesse trabalho acadêmico, né, nessa reflexão realizada na universidade, desenvolverem pesquisas nas quais o objeto de investigação é a sua própria prática docente. Nós acreditamos que isso possibilita aos professores da educação básica se questionarem sobre os seus saberes, sobre as suas práticas, sobre os espaços de atuação escolar e sobre a comunidade nas quais eles estão inseridos profissionalmente. Para os professores do programa, para os orientadores, esse diálogo com os colegas que atuam no ensino fundamental e no médio, ele também é muito positivo, e porque ocorre uma aproximação dessas distintas realidades da educação básica e do ensino superior. O Núcleo URGS do Prof. História também possui desde 2017 uma política de ações afirmativas com reserva de vagas para candidatos autodeclarados negros, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. E é nesse espaço, então, que surge a coleção Indocências, e motivado por todas essas reflexões e trocas que nós apresentamos, o primeiro volume, cujo tema Diferenças e Desigualdades, expressa essa vontade de aproximação entre a educação básica e o ensino superior e as contribuições de 8 dos nossos egressos a partir das reflexões realizadas em seus trabalhos de mestrado. Por que, então, esse volume 1 da coleção Indocências, Ensino de História, Diferenças e Desigualdades é para salvar? Porque aqui
é possível conhecer excelentes exemplos do que é fazer pesquisa em ensino de história, e mais ainda porque o que é a pesquisa em ensino de história feita por professores de história da educação básica. A gente costuma dizer que o Prof. História é um mestrado profissional por duas razões. A primeira razão é porque as pessoas que podem fazer a seleção e entrar no Prof. História são professores efetivos de História da Educação Básica, que estão na sala de aula. E o segundo motivo é porque os problemas de pesquisa desenvolvidos no Prof. História nascem da sala de aula, nascem de questões relevantes do ensino e da aprendizagem da história nas escolas ou, enfim, nas situações vividas por esses professores e professoras. Então, aqui, quem lê esse livro vai conhecer pesquisas feitas por professores e professoras de História da Educação Básica, mobilizados por questões contemporâneas, muito bem amparados teórico-metodologicamente, propositivas e teorizadoras. Eu acho que as pesquisas que estão aqui são excelentes exemplos do que é fazer pesquisa em ensino de história. Então, se alguém se interessar por isso, a gente fica muito feliz se as pessoas procurarem o livro, baixarem o livro, entrarem em contato com os autores e as autoras para seguir o debate sobre esses temas. Esse livro é para salvar mesmo, hein, gente? Então, corre lá no site da Editora Oikos e faça o download 100% free. Eu já salvei o meu e agora viajo do sul para o Nordeste e converso com o professor Leandro Almeida, lá da Federal do Recôncavo Baiano. Ele é coordenador do projeto Rodas de História, que produz, divulga e circula materiais relativos ao ensino de história, principalmente em âmbito regional. Tá do jeito que a gente gosta, né? Mas eu vou deixar para ele explicar melhor essa história. Olá, Rosiane. Olá, ouvintes do Cata Eventos. O Roda de Histórias é um grupo de pesquisa e ensino de história que eu lidero na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. O Roda de História surgiu de nossa atuação em vários espaços acadêmicos junto com graduandos e mestrandos da UFRB, para auxiliar as aulas de história com projetos e materiais didáticos. O Recôncavo é um lugar com rico patrimônio material e imaterial, especialmente de matriz africana. Mas em várias ocasiões os professores daqui me falaram da falta de materiais sobre a região e suas cidades, um problema enfrentado por muitos docentes de fora dos grandes centros. Para dar conta disso, a produção de materiais didáticos nas universidades cresceu bastante no século XXI. Vemos isso em programas de extensão como o PIBID, nos laboratórios de ensino, na graduação e também na pós-graduação, com os mestrados profissionais e grupos de pesquisa. É uma forma da gente socializar o conhecimento acadêmico, sobretudo aquele regional, para públicos mais amplos. Mas a função das universidades não é apenas elaborar materiais para uso na escola, e sim, principalmente, oferecer condições para que os próprios professores façam os seus, segundo os seus desejos e as suas necessidades. Lá no site, o ouvinte encontrará materiais de apoio para pesquisa e para as aulas de história da educação básica. Tem textos de divulgação histórica e sequências didáticas sobre o Brasil e sobre o Recôncavo, bem como livros sobre patrimônio material e material das cidades da região. Tem livro infantil sobre temática racial, para estimular a autoestima de crianças negras através da contação de histórias. Tem também jogos, um de RPG sobre cachoeira inspirados no filme Narradores de Javé e outro, digital, sobre a santidade de Jaguaripe, um movimento sincrético indígena que é ambientado na Bahia e resistiu à colonização portuguesa. Temos também listas de links, uma delas que reúne dossiês sobre ensino de história publicados em revistas acadêmicas e outros sobre páginas de programas de mestrados profissionais, cujos bancos de dissertações contêm trabalhos diversos e muitos materiais didáticos. O nosso último lançamento é voltado por uma crítica das imagens. Parte dos retratos da guerreira baiana Maria Quitéria, que lutou nas guerras de independência do Brasil na Bahia. Mostramos como seus retratos produzidos em 1824 e 1920 não são cópia da realidade ou da própria Quitéria, mas são representações situadas no tempo e no espaço com objetivos políticos definidos. Todos os materiais produzidos lá estão disponíveis gratuitamente para serem baixados e utilizados por quem quiser. Convidamos todos e todas a fazerem parte dessa roda acessando e salvando nos seus favoritos
o site rodahistorias.pro.br e a acompanhar as redes sociais, o perfil @rodahistorias no Instagram e no Twitter, porque em breve teremos novos materiais. Obrigado, Rosiane, pelo espaço e pela oportunidade de apresentar o Roda de Histórias. Desejo saúde a todos e um grande abraço. Muito obrigada, professor Leandro. E olha, não bastasse tudo isso, gente, o site do projeto ainda mantém a lista atualizada com chamadas em aberto para dossiês na área do ensino de história. É ou não é para salvar? Então anota o endereço aí, www.rodashistorias.pro.br. Por hoje, eu já fico por aqui, que essa semana de Ampul Nacional está movimentadíssima. Segue com você, William. A Ampul, por meio da 2ª Secretaria, divulgou neste mês o resultado do Prêmio Deia Fenelon de Ensino de História. Essa primeira edição do prêmio contou com a participação de professores e professoras de História de todas as regiões do Brasil. As práticas foram avaliadas por uma banca de 54 examinadores e o resultado final anunciou o seguinte: em primeiro lugar, o trabalho de Carla de Moura, intitulado As Marias da Conceição, por um ensino de história situado, decolonial e interseccional. A dissertação foi defendida no Prof. História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, nós temos o trabalho de Antônia Maria Rodrigues Brioso, intitulado Cartografia da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, uma experiência de educação étnico-racial na 2ª série do ensino médio na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. A dissertação foi defendida no Prof. História da Universidade Federal do Pará. Em terceiro lugar, nós temos o trabalho de Daniel Luiz Souza de Lima, intitulado Cultura Negra no Rio Grande do Norte, Diversidade e Etnicidade. A dissertação foi defendida no Prof. História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esses foram os trabalhos premiados. Nós desejamos uma ótima continuidade nas pesquisas e que o Prêmio Deia Fenelon de Ensino de História venha fortalecer ainda mais a área do ensino de história no Brasil. No dia 30/7, nós teremos a apresentação da Chapa 1, que concorre à direção da Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de História, a Chapa 1 chamada Esperançar História e Ensinar Democracia. A transmissão será ao vivo pelo canal do YouTube da ABE, às 5h30 da tarde. De 27 de julho a 12 de agosto, acontece o primeiro ciclo de debates sobre a educação das relações étnico-raciais e ensino de história afro-brasileira, africana e indígena, promovida pelo Laboratório de Aprendizagem e Ensino de História da Universidade Federal de Pernambuco. Serão debatidos temas sobre religiões de matrizes africanas, decolonialidades, práticas pedagógicas multiculturais, ciganos e racismo no Brasil. Os contatos para inscrição podem ser enviados para o e-mail andré.sales@ufpe.br. No dia 22/7 acontecerá o programa História em Diagnóstico com o tema O que é consciência histórica? E contará com a participação dos professores Marcelo Fronza e Rafael Freitas, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso. A live será transmitida pelo canal História Campanha da UENG no YouTube a partir das 19 horas. Dias 27 e 28 de julho ocorrerá o pré-colóquio Paulo Freire, vinculado ao Centro de Estudos Paulo Freire. O colóquio conta com as mesas que abordarão temas como educação popular freiriana, em diálogo com a escola e universidade, Centenário Paulo Freire, da leitura de mundo à emancipação dos povos. As atividades ocorrerão sempre às 19 horas. É necessária inscrição prévia pelo endereço edições.centropaulofreire.com.br. A revista Séculum, da Universidade Federal da Paraíba, prorrogou até o dia 30/7 a chamada para publicações de artigos no dossiê intitulado A Escrita da História em Disputa, os desafios do tempo presente para a prática da pesquisa e do ensino de história. A revista Espacialidades, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está com a chamada para o dossiê intitulado Espaços do Educar,
Conhecimento Histórico e Ensino de História. O prazo para submissão é até o dia 20 de agosto. Entre os dias 25 a 27 de outubro, ocorrerá o 6º Encontro Estadual de Ensino de História com o tema O Ensino e Aprendizagem da História Hoje, Perspectivas de Futuro em Tempos Distópicos. O evento contará com mesas que abordarão o lugar da história nos novos currículos, a cultura histórica, a história pública, a história como campo profissional e um conjunto de minicursos. Eu aproveito nesse momento e chamo o professor Júlio César, da UFMG, para nos contar um pouco sobre a sua participação neste evento. Estamos aqui fazendo um convite para que se inscrevam e participem do 6º Encontro Estadual de Ensino de História, realizado pela seção Ampu Bahia, com o título Ensino e Aprendizado da História Hoje, Perspectivas de Futuro em Tempos Distópicos, especialmente no grupo de discussão 8. Ensino de História para além da sala de aula, Memória, Patrimônios e Museus. Proposta essa submetida por mim, Júlio César Virgínio da Costa, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, lotado no Centro Pedagógico, e da professora Elizabeth Duque Seabra, professora da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, no campus Diamantina. Nossa proposta, intitulada Ensino de História para além da sala de aula, Memória, Patrimônios e Museus, propõe discutir, debater e refletir sobre saberes e práticas que articulam as emergências do ensino de história para além das salas de aula e que retornem às mesmas na mobilização de diversos saberes produzidos na experiência com o patrimônio, a memória e o museu. Estamos interessados em ouvir os professores e pesquisadores que promovem práticas em diálogo com os projetos museais, em que há evidentemente o fascínio e as intricadas relações com o museu e a escola, marcados pela abordagem de conteúdos, temáticas curriculares e pela aprendizagem cultural da experiência museal. Entre os dias 10 e 12 de novembro, será realizado o 12º Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História, que ocorrerá a partir da cidade de Belém, no Pará, de modo virtual devido à pandemia. E eu chamo aqui o professor Mauro César Coelho, da Universidade Federal do Pará, para nos contar um pouco mais sobre a organização deste evento. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Mauro César Coelho e componho a comissão organizadora do 12º Perspectivas do Ensino de História. Esse ano, mais uma vez, o evento ocorrerá via remota. Ele é organizado desde Belém, no estado do Pará, e tem como tema Ensino de História no Tempo Presente, Dilemas e Perspectivas. O Perspectivas do Ensino de História congrega docentes da educação básica e do ensino superior e alunos e alunas de cursos de graduação para discutir e problematizar a história ensinada em suas mais variadas dimensões. Em nome da comissão organizadora, convido a todos, todas e todes para que visitem o site do evento e participem compartilhando práticas docentes, relatos de experiência e pesquisas em andamento e seus resultados, finais ou parciais. O 12º Perspectivas do Ensino de História ocorrerá entre os dias 10 e 12 de novembro. Esperamos a inscrição de vocês para que tenhamos um evento marcado pela diversidade de posicionamentos e um debate comprometido com as questões que afetam o ensino de história na sociedade em que vivemos. Inscrevam-se. Saúde, paz, esperança e vacina para todo mundo. Nos próximos meses, a nossa agenda segue com diversas oportunidades para participações em eventos na área do ensino de história. Não deixe de participar para ampliar ainda mais a sua formação e para ajudar no fortalecimento do campo do ensino de história. Eu fico por aqui, divulgue esse podcast, compartilhe com seus colegas, alunos, professores, professoras, para que possamos juntos contribuir para a reflexão e a divulgação histórica. Um abraço e até o próximo episódio.